Começando o nosso programa, ele é o primeiro pastor adventista surdo do Brasil e o segundo no mundo inteiro. Para ele, a falta de audição não é uma barreira, mas uma grande oportunidade de levar esperança para as pessoas em uma linguagem única. Acompanhado do seu intérprete, o André Oliveira, eu recebo aqui o pastor Douglas Domingos da Silva. Pastor, bem-vindo. Muito obrigado. Obrigado, André. Por favor, fique à vontade. Prazer ter vocês aqui. Grande prazer. Douglas, pastor Douglas, deixa eu começar te perguntando. Aos 5 anos de idade, você ficou surdo e foi por conta de um acidente escolar. Como é que isso aconteceu? Primeiro, queria agradecer pela oportunidade de estar aqui, pelo convite de estar no programa Identidade Geral. E, na verdade, no passado eu nasci ouvinte. Comecei a estudar e eu estava no pré, estudando com os amigos na sala de aula. A gente estava brincando e tinha um cabo de vassoura na sala e a gente pegou para brincar. E um dos garotos pegou aquele cabo de vassoura e bateu na minha cabeça e eu comecei a ficar surdo. Foi aí então que eu perdi a audição e desde então sou surdo. Na sua infância isso foi uma grande dificuldade, pastor? Ou você sempre lidou bem com essa situação como hoje? No começo foi muito difícil, isso é verdade, porque eu estava tentando me adaptar e também eu não tinha estava preparado para isso. A minha família, o meu pai, a minha mãe, eles ficaram muito surpresos e assustados com o que aconteceu. E dentro da escola também eu comecei a perceber e comecei a ter muitas dificuldades, porque os professores falavam, os meus amigos conversavam comigo e por não ter a comunicação 100%, eu tinha dificuldade. Dentro de casa também, a televisão, era difícil entender algumas coisas. Antes de eu ficar surdo, eu escutava, assistia televisão, depois ficou difícil. Os meus vizinhos também começaram a se sentir algo estranho e eu, aos poucos, fui percebendo que estava começando a ficar sozinho por conta da falta de comunicação e aí foi difícil para mim. Posso imaginar. Mas você superou isso muito bem e hoje lida de uma forma muito interessante com essa deficiência. Pastor, você trabalha com o Ministério dos Surdos na sede da Igreja Adventista para a região central, na cidade de São Paulo. Você conheceu, inclusive, a igreja por conta desse trabalho com um grupo que compartilhava a linguagem brasileira de sinais, Libras. Como é que foi essa experiência? Antes, quando eu comecei a conhecer a Igreja Adventista, foi o meu professor que percebeu que eu era surdo, um professor que eu tinha na escola. Ele me viu de aparelho auditivo e ele me convidou para participar de um grupo de surdos que tinha na igreja dele. E eu não sabia Libras até então, eu sempre oralizei até aquele momento. E ele me convidou para participar naquele Ministério de Surdos na Igreja Adventista, lá em Hortolândia, dentro do colégio no IASP. E eu comecei, então, a frequentar o grupo, comecei a aprender Libras e também eu percebi que cada pessoa que estava ali, que era surda, tinha a mesma dificuldade que eu. E eles estavam dentro da igreja. E eu percebi que eles tinham dificuldades em comunicação com algumas coisas. E foi aí que eu comecei a me interessar e no ano de 2004 eu me batizei, participando do Ministério de Surdos. Participei a cada dia mais, me envolvi na escola sabatina. O professor da escola sabatina me ensinava algumas coisas da Bíblia, me ensinava a fazer o trabalho missionário, a ser voluntário. Eu também me interessei em fazer esse tipo de trabalho e comecei a perceber que os surdos precisavam de orientação na igreja. E foi aí que eu comecei a sentir o chamado para poder ser pastor e estudar, fazer teologia durante 4 anos, para poder ser pastor dos surdos. E foi lá em São Paulo que eu percebi que a maioria dos surdos estavam concentrados e que o objetivo ali era evangelizar os surdos, ou tinha que ser esse objetivo. E ainda não estava pronto. E eu acredito que no futuro isso possa acontecer. Agora, deixa eu perguntar sobre esse momento da faculdade. Você fez faculdade na FAAMA, né? É a Faculdade de Teologia no norte do Brasil. Pastor, como é que foi fazer faculdade? Porque você teve uma intérprete, inclusive, a Nazaré,
que fez um trabalho voluntário sendo sua intérprete nesse período da faculdade. Você deve ter um sentimento muito especial pela Nazaré, né? Conta para mim dessa experiência, dessa intérprete e também de ser um estudante de teologia surdo. Como é que isso se dava? Aliás, acho que o primeiro estudante surdo no Brasil, né? Na faculdade de teologia. Verdade. Quando eu comecei a fazer o vestibular, eu fui atrás de fazer o vestibular e eu disse, olha, se realmente for um chamado de Deus, eu vou fazer o vestibular e vou passar. E aí eu fiz o vestibular, fiz a prova e fiquei esperando, mas eu não passei. Foi quando eu tentei, no ano seguinte, continuei com a vontade de fazer a faculdade, fui fazer o vestibular, porque eu tinha vontade de ser pastor. E a segunda vez, então, eu passei no vestibular. Mas tinha um problema. A faculdade da Amazônia, a FAAMA, não estava preparado para me receber, por ser surdo. E eu também ia fazer faculdade lá pela primeira vez. E durante os 6 primeiros meses que eu estava estudando lá, eu estudei sem intérprete. E eu percebi a dificuldade que era, porque eu precisava estudar o dobro do que os alunos estudavam. E foi quando eu já tinha um contato com o André, e eu convidei o André para ir lá para o Pará, ser meu intérprete. E o André, então, saiu de São Paulo, largou o emprego que ele estava aqui e foi para o Pará passar 6 meses lá comigo, me ajudando na sala de aula, interpretando. E aí, no final do primeiro ano, eu conheci a Nazaré. Antes, ela era intérprete da igreja do Marco, lá na cidade de Belém, no Pará. E eu percebi que ela era uma boa intérprete, então eu entrei em contato com ela, comecei a conversar e perguntei, você aceita me acompanhar na faculdade? E ela ficou super feliz, ela disse, olha, eu sinto como se Deus estivesse chamando a minha pessoa para trabalhar no Ministério de Surdos e quero no futuro também trabalhar com surdos. E eu não entendia muito a questão de Deus, mas ela aceitou. E aí o André voltou para São Paulo e a Nazaré continuou a faculdade comigo. Ela passou durante 3 anos, até o final do curso, até a formatura comigo. E ela parece que ela se formou junto comigo, é esse sentimento que eu tenho. Ela... A Nazaré podia ganhar um diploma também de teologia junto com o pastor, né? Nazaré, parabéns pelo seu despreendimento e pelo grande serviço que você prestou à igreja. Porque, inclusive, pastor Douglas, a Igreja Adventista tem um projeto de criar aqui no Brasil a primeira igreja dos surdos. E aí o senhor é uma peça fundamental nesse ministério, né? Conta pra gente um pouquinho dessa experiência. Então, eu percebi que os surdos, eles têm a capacidade de trabalharem na igreja como os ouvintes. Muitas vezes eles não têm a oportunidade de fazerem isso. E nós pensando nisso, nós pensamos o seguinte, se os surdos tiverem uma igreja, eles vão conseguir viver a prática espiritual, porque eles são capazes disso, é possível. Nós vamos ter surdos obreiros, nós vamos ter surdos missionários, porque o surdo tem capacidade. Nós vamos ter mais surdos pastores, porque eles vão conseguir se adaptar e trabalhar de verdade. Eu acredito que a oportunidade que eles têm hoje é pouca. E se nós tivermos uma igreja de surdo, eu acredito que eles vão ter mais oportunidade para desenvolver os dons espirituais com foco no trabalho missionário. E, por exemplo, aqui em São Paulo você encontra mais de 1 milhão e 300 surdos. E o nosso objetivo é crescer cada vez mais, porque nós temos um público grande aqui em São Paulo. É muita gente. Eu gostei muito de uma frase que eu li sua. A palavra de Deus deve ser levada a todos os povos, línguas e nações. Isso está na Bíblia. Libras é uma língua e os surdos são um povo. Esse é o seu propósito, pastor? Esse é o seu ministério? É isso que te motiva? Na verdade, no livro de Apocalipse, capítulo 14, verso 16, diz que a toda língua, povo e nação. E o surdo é um povo. A Libras é a língua dele. E no Brasil, nós temos também a Libras como a segunda língua. Existem países que usam a língua de sinais, mas não é igual à do Brasil. Aqui no Brasil, você encontra o desenvolvimento do trabalho com surdos muito à frente de outros países.
Também a união que os surdos têm aqui é muito maior e o trabalho tem sido intenso. Eu encontrei o presidente, o responsável pelo Ministério dos Surdos, o pastor Larry Evans, ele veio aqui no Brasil e nós conversando aqui no Brasil e ele ficou admirado porque o trabalho com os surdos aqui no Brasil tem se desenvolvido muito mais do que em outros países. E eu percebi que aqui no Brasil a gente pode ajudar, através de modelos, de estratégias de trabalho, outros países também a trabalharem com o Ministério do Surdo, ou seja, do Brasil ser uma propagação mundial. Pastor, eu fico pensando, talvez se o senhor não tivesse se tornado surdo, não teria conhecido o Evangelho e não teria esse ministério. Não é verdade? Qual a sua relação nesse sentido? Como é que o senhor vê essa surdez e a relação com o seu ministério? Verdade, eu concordo com você. Eu fico imaginando, se eu não tivesse ficado surdo, eu acredito que nunca conheceria a Igreja Adventista. Eu acho que nunca trabalharia na igreja e também nunca seria um pastor. E isso é verdade. Acredito que, desde pequeno, eu tinha vontade de conhecer Jesus. E eu sentia o desejo de conhecer Jesus. Sempre ouvi falar de Jesus, sempre vi falar de Jesus também. E na Igreja Adventista eu tive essa oportunidade de desenvolver o trabalho com surdos. E poucos surdos conhecem a Jesus. Por exemplo, eu fiz uma pesquisa e eu descobri que 1% dos surdos são cristãos aqui no Brasil. São poucos surdos. E por isso que eu fiquei pensando, eu quero trabalhar com surdos, eu quero levar o Evangelho a esses surdos, a essas pessoas. E eu fiquei pensando, mas eu trabalho com outra coisa, eu estudo com outra coisa, e se eu tiver atenção nesses dois focos, eu vou estar perdendo um pouco da minha oportunidade. Eu quero abandonar tudo e dedicar a minha vida principalmente ao trabalho com os surdos. Foi aí que eu decidi, então, ser pastor para pregar o Evangelho aos surdos, porque os surdos precisam conhecer Jesus. E Deus tem me abençoado muito desde quando eu decidi isso na minha vida. Muitas coisas têm acontecido que são prova do amor de Deus e prova de que Deus me chamou de verdade, para mostrar o valor que o trabalho com os surdos tem e o Evangelho também. Pastor, olha, eu quero te agradecer muito pela sua participação. Foi um grande prazer ter o senhor aqui no Identidade Geral. Uma grande lição para a gente que tem todos os sentidos e talvez não tenha um espírito missionário tão forte quanto o seu. Acho que fica aqui uma grande lição para a gente. Muito obrigado e que Deus continue te abençoando, assim como abençoou até aqui. Muito obrigado mesmo. Prazer estar aqui, prazer em participar do programa Identidade Geral também. Muito obrigado.